Bom, esse exercício 1, ele é bem significativo também na bioestatística, porque ele é um exemplo na prática assim, do que é variância e do que é desvio padrão, né? Então, olha lá, numa fiscalização do Ministério do Trabalho em duas fazendas, foi encontrado trabalhadores com as seguintes idades. Na fazenda A, tinha gente de 15, 18, 22, 35 e 60 anos. Numa outra fazenda, tinha gente de 28, 30 e 32 anos, né? Bom, tá pedindo um exercício aí, ó. Calcule a dispersão dos dados com os resultados de variância, desvio padrão e depois a gente vai calcular também até coeficiente de variação, próxima aula, tá? Bom, para calcular a variância, desvio padrão, primeira coisa, eu calculo a média aritmética, né? Então, qual que é a média aritmética das idades das pessoas que trabalham na fazenda A? Média aritmética, vocês já estão careca de saber, é só somar todos os valores, 15 mais 18 mais 22 mais 35 mais 60, e dividir pela quantidade de valores. São 5 valores que nós temos aí. Então, eu tenho uma média de idade na fazenda A de 30 anos. Né? Nós temos 5 amostras aí de idades nessa fazenda. Então, a média deu 30 anos. Calcula a média também da fazenda B. Qual que é a média de idade da fazenda B? Eu somo as três idades, 28 mais 30 mais 32. Somo tudo, divido por 3. Por que 3? Porque nós temos 3 dados, 3 amostras, né? Também dá uma média de 30 anos. Então, olha só que interessante, né? Calculando a média das duas fazendas, eu percebo que a média da idade das pessoas que trabalham nessas fazendas são iguais, 30 anos. Só que, olha, se vocês observarem, e é uma fiscalização do Ministério do Trabalho, se vocês observarem, uma pessoa de 15 anos, ele é trabalho infantil. E uma pessoa de 60 anos é uma pessoa quase aposentada já, né? Então, veja, a média, olhando a média, eu olhando só a média, eu não consigo ter uma visão clara dos dados. Porque pela média está tudo bem. Uma pessoa que está lá no Ministério do Trabalho, lá em Brasília, no escritório, lá com ar-condicionado, tudo bonitão lá, sentadão, ele olha assim, nossa, a Fazenda A tem pessoas com média de 30 anos trabalhando lá. Ah, na Fazenda B tem pessoas com 30 anos trabalhando. Ah, que legal, 30 anos, né? A pessoa está no auge da sua forma profissional, no auge da sua carreira, 30 anos. O cara lá no escritório em Brasília ele vai falar assim: ah, tá tudo bem nessas duas fazendas aí, beleza, 30 anos o pessoal tá trabalhando lá, tá ótimo na média. Mas tá vendo, gente, a média ela dá esse probleminha aí. Eu não consigo, o cara que olha só a média, ele não consegue perceber que na fazenda A tem trabalho escravo infantil. Ele não consegue perceber que na fazenda A tem quase uma pessoa aposentando já. Porque pela média tá tudo bem. Não é? Por isso que a gente precisa fazer análise de variância, análise de desvio padrão, para a gente ter uma visão mais ampla dos dados. Porque só olhando a média, eu tenho uma visão distorcida ainda, né? Muito bem. Calculei a média, então, das idades das pessoas que trabalham nessa fazenda. Deu uma média de 30 anos. Beleza. Com essa informação, eu consigo calcular agora a variância. Como é que eu pego a variância? Eu pego cada valor da fazenda A menos o valor da média, eleva ao quadrado. Então fica 15 menos a média, eleva ao quadrado. Mais 18 menos a média, eleva ao quadrado. Mais 22 menos a média, eleva ao quadrado. Mais 35 menos a média, que é 30, eleva ao quadrado. Mais 60 menos a média, que é 30, eleva ao quadrado. Tudo isso dividido por n menos 1. Como nós temos 5 amostras aí na fazenda A, então meu n ele vale 5. Agora eu subtraio, né? 15 menos 30 dá menos 15. Menos 15, quando eu elevo ao quadrado, fica 225 positivo. Menos 15 vezes menos 15 dá 225 positivo. 18 menos 30
dá 12. 12 ao quadrado, menos 12, né? Menos 12 ao quadrado dá 144. 22 menos 30 dá 8. 8 ao quadrado dá 64. 35 menos 30 dá 5. 5 ao quadrado, 25. 60 menos 30 dá 30. 30 ao quadrado dá 900. Tudo isso dividido, 5 menos 1, 4. Somando tudo, dá 1.358, dividido por 4, dá uma variância aí de 339,50 anos. Na fazenda B, mesma coisa. Eu pego cada uma das idades das pessoas que trabalham na fazenda B, subtraio da média, elevo ao quadrado. Né? Então fica 28 menos 30, eleva ao quadrado. 30 menos 30, eleva ao quadrado. 32 menos 30, eleva ao quadrado. A média é 30. Eu pego cada valor, subtraio da média e elevo ao quadrado. Tudo isso dividido por 3 menos 1. Nós temos agora 3 dados na fazenda B, são 3 amostras. Né? 28 menos 30 dá menos 2 ao quadrado dá 4. 30 menos 30 dá 0, 0 elevado ao quadrado dá 0 mesmo. 32 menos 30 dá 2, 2 elevado ao quadrado dá 4. Somando tudo, 4 mais 0 mais 4 dá 8, 8 dividido por 2, 4 anos. Então, na fazenda B eu tenho uma variância de 4 anos. Percebam que a variância da fazenda A, 339,50, é muito maior do que a variância da fazenda B. Por quê? Porque a variância, ela mede o quê? A distância do valor em relação à média. Se a variância deu alta, 339,50, isso quer dizer que os valores lá da fazenda A, as idades, elas estão bem longe da média. E é verdade. A média é 30, tem uma pessoa de 15 e tem uma pessoa de 60. Então, eu tenho valores extremos aí nas idades da fazenda A, o que não ocorre na fazenda B. Os valores das idades da fazenda B estão bem próximos da média. Bom, depois que a gente calculou então a variância, né? A variância da fazenda A deu bem alta. Portanto, os dados estão bem distantes da média. E a variância da fazenda B deu baixa. Portanto, os dados estão próximos, estão juntos da média, né? Daí a gente calcula o desvio padrão. Desvio padrão o que é? A raiz quadrada do valor da variância. Raiz quadrada de 339,50 é 18,43. E a raiz quadrada de 4, da fazenda B, 4, é 2 anos. Ou seja, o desvio padrão da fazenda A é alto. Indica que os dados estão dispersos em torno da média, estão longe, estão distantes da média. E a fazenda B deu 2, o desvio padrão deu 2, é um baixo desvio padrão. Significa que os dados estão próximos da média, né? Do lado da média, junto com a média. Isso é muito bom num estudo estatístico, tá? Indica que os dados estão coerentes, estão mais confiantes, né? Bom, concluindo então esse exercício, o que a gente pode concluir aí? A fazenda A, há uma grande dispersão das idades dos trabalhadores, que vão desde 15 até 60 anos. Então, isso mostra uma elevada variância dos valores. Né? Indica que os dados estão longe da média, distantes da média. Já na fazenda B, a baixa variância dos dados revelam baixa dispersão desses valores. Né? E, portanto, os dados estão próximos da média. Ou seja, a gente entende que as idades das pessoas que trabalham na fazenda B são idades que estão bem próximas uma da outra. O que é correto, né? Porque um tinha 28, outro tem 30, outro tem 32. As idades, né, das pessoas que trabalham na fazenda B, elas estão muito próximas umas das outras. Então, gente, para a gente concluir essa história aí,
né? Tem esse exercício 3 que está no material de vocês aí, que ele fala assim, né? Explique o que acontece com a variância e o desvio padrão quando temos valores extremos, valores discrepantes nos dados. O que acontece com a variância e o desvio padrão? E a resposta é isso aí, né? Quanto mais valores extremos, quanto mais valores discrepantes, quanto mais valores longe da média dispersos vocês têm, maior será a variância, né? E maior também será o desvio padrão, porque os dados estão longe da média, estão dispersos, estão distantes da média. Então, você vai ter um maior valor de variância e um maior valor de desvio padrão. Agora, pessoal, mãos à obra. Nós temos bastante exercícios aí na folha, no material impresso para a gente resolver. Eu resolvi o exercício 1, 2 e 3, né? Daí tem um monte de outros exercícios aí, até o 11 para vocês resolverem. Então, agora vamos praticar. Pega a calculadora aí, vamos fazer os exercícios. Eu tenho as respostas aqui para a gente confirmar os resultados aí, tá?